gravar um vídeo bem aleatório aqui com vocês. Preciso mesmo ir para a igreja? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Tipo assim, Michelle, buscar Deus a gente busca de qualquer lugar. Buscar Deus eu busco na minha casa, não preciso ir para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Lá só tem gente hipócrita, a gente fica reparando nas roupas dos outros, a gente fica falando mal dos outros. Então, como a Bíblia fala, nós somos um corpo. Eu, você e as demais pessoas. Então, é como se eu fosse a mão, você fosse o braço, as outras pessoas fossem os dedinhos. Como que esse corpo vai funcionar se tá faltando um pedaço? Se eu tirar o meu dedo, mindinho, pode ser, e deixar ele fora do meu corpo, cortar ele do meu corpo, quanto tempo vocês acham que o meu dedo mindinho vai sobreviver? Minutos? Horas? Dias? Eu tenho certeza que não é. Da mesma forma, somos nós sem a igreja. Você precisa ir para a igreja, primeiro para seguir os princípios bíblicos. Entre eles, que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Como você vai ter comunhão com as pessoas se você não está na igreja junto com seus irmãos? Outra coisa, a igreja não é lugar para receber, a igreja é lugar para doar, é para se dar, é para você fazer suas entregas a Deus, é para você fazer a entrega do seu dízimo, é para você fazer a entrega da sua oferta, é para você servir o seu irmão que está precisando. Entenda uma coisa, igreja é hospital, hospital é lugar de gente doente, então você vai porque você está precisando e tem outras pessoas lá que também estão precisando para receber. Então você vai lá para se doar para Deus e para as outras pessoas, para prestar um culto de adoração a Deus. Você pode adorar a Deus na sua casa? Claro, não só pode, como deve. Mas a sua adoração de casa, o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, de maneira nenhuma elimina a necessidade, a obrigatoriedade de você ir para a igreja. Jesus falou com Pedro, em você edificarei as igrejas, você será a rocha. O que Jesus quis dizer com isso? Naquela época, Jesus já estava falando sobre igreja, sobre a necessidade de você fazer parte de um corpo, fazer parte de uma igreja. O que acontece é que muita gente quer Deus. Não, eu quero Deus que me dá as coisas, eu quero Deus Pai que me protege, eu quero Deus que cuida de mim, mas eu não quero Deus que me exorta, eu não quero Deus que me corrige, eu não quero o Deus que me cobra, eu não quero prestar contas do que eu faço de certo ou de errado para ninguém, então eu vou adorar a Deus só da minha casa. E eu posso, Michelle, adorar a Deus só da minha casa? Pode. Só que se você não tem ninguém, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não tem ninguém que te corrige, se você não tem ninguém que te exorta, se você não tem ninguém que te ensina, como que você vai avançar? Como que você vai crescer no reino de Deus? Quando eu falo crescer no reino de Deus, eu não estou falando aqui de ter um ministério, não. Eu estou falando de realmente aumentar a sua fé. Eu era esse tipo de pessoa que eu me converti com 16 anos, me batizei quando eu estava com quase 18 anos. Eu desviei e fiquei desviada até os meus 29 anos. Muito tempo, né? Pois é. Nesse período, eu não deixei de buscar a Deus. Eu não deixei de fazer as minhas orações, eu não deixei de vez em quando ir na igreja, só que a minha vida com Deus, ela tava um verdadeiro fracasso. Por quê? Porque se você pega um galho e corta ele da árvore, ele não sobrevive, ele seca e ele morre. E assim somos nós, longe da igreja. Então eu sequei e eu morri. Então é necessário sim que você escolha uma denominação religiosa que você gosta. Eu falo de uma maneira muito chula, mas é para ser simples. Igreja é igual roupa, você tem que ir numa que te serve. Não adianta você ir numa igreja que é proibido, é uma doutrina da igreja, tá? Porque tem coisas que tá na Bíblia e tem coisas que é doutrina de igreja, mas eu não vou entrar nesse mérito. Não adianta você ir numa igreja onde é proibido usar calça. Só que você não consegue ficar sem usar calça. Então o que vai acontecer? Você vai estar em rebeldia. E estar em rebeldia é pecado. Então busque uma igreja que dentro
das normas, da ética ali da igreja, que você se adapte, que você consiga respeitar e não ser rebelde às doutrinas da igreja. Achou? Pratique. E pratique de verdade. Sabe, eu admiro as pessoas que elas torcem às vezes para um time, elas compram camisas caras e elas compram chapéu e boné e chaveiro e paga caríssimo no ingresso e se desloca às vezes horas para poder chegar no estádio e assistir o jogo daquele time. Se a gente fosse tão fervoroso assim também na fé, se a gente amasse a Deus dessa mesma intensidade, como que você pode dizer, eu sou católico? Quanto tempo você não vai na igreja? Eu sou evangélico desviado. Inventaram agora umas coisas que não tem nada a ver. É o católico não praticante, é o crente que não vai na igreja. Gente, isso não existe. Ou você é quente ou você é frio. Se você é morno, a Bíblia diz que Deus te vomita, vomitar-te-ei. Então, ou você leva as coisas a sério e segue firme. Pensa só, eu tenho 30 anos. Não sei se eu vou viver mais 30. Mas eu sei que um dia eu vou morrer e que tudo isso aqui vai acabar. Mas e depois? Eu posso viver mais 30 anos, ok, tem uma data. Mas a eternidade, ela não tem data. A eternidade, ela é para sempre. Para onde você vai viver depois que isso aqui acabar? O que vai ser da sua vida quando isso aqui acabar? Para onde você vai? Às vezes você não tá nem aí, você não leva as coisas a sério, você trata Deus como qualquer coisa, você fica brincando com a cara de Deus. E tudo bem. Só não se esqueça que depois daqui, você vai para um lugar. E esse lugar é para sempre. E não é porque Deus te castigou, é porque você sabia. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas você optou por fazer o errado achando que era certo. Eu já vi crente falar que vai começar a ir na igreja católica porque lá tudo pode. Não é que na igreja católica tudo pode, não. As mesmas normas da igreja católica são da igreja evangélica. A diferença é que você prefere não ouvir, você prefere não saber, você prefere não ler a Bíblia e viver um Deus de tudo pode. Não tem problema, pode viver o Deus de tudo pode, mas arque com as consequências do seu tudo pode também.